você gostaria que as pessoas lembrassem de você após a sua morte? De hoje também é uma peça. É um livro que já começando a falar os assuntos específicos de todos os 5 personagens em aproximadamente. O livro de hoje é um marco na literatura brasileira e numa classe literária. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881, como volume único, inaugurando o realismo brasileiro. Mas, como os livros dessa semana, ele também foi publicado em forma de folhetim, em que, num determinado período de tempo, cada capítulo era publicado no jornal. Esse livro é muito importante para a nossa literatura, não só pelos assuntos diversos que ele trabalha, mas também pela genialidade da obra, como o nosso incrível Machado escreve. Ele conta a história de Brás, que já inicia o livro sem saber se ele é um autor defunto ou um defunto autor, mas que crê mais na hipótese de defunto autor porque só começa a escrever após a sua morte. Este livro ele faz uma crítica muito forte à burguesia carioca na época, porque o Brás ele era uma pessoa rica, mesquinha, fútil, com um caráter não muito bom e que escrevia a sua história após sua morte para que as pessoas lembrassem dele, porque ele achava que tinha vivido imensamente, sua história tinha sido maravilhosa e as pessoas precisavam saber, jamais poderiam esquecer o nome Brás Cubas. Para início, o defunto autor começa dedicando sua história aos vermes que o comeram, como se nenhum outro ser humano fosse merecedor de ter seu nome em para a dedicação daquele livro. O livro, assim como os dois da sequência, o Quincas Borba e o Memorial de Aires, tem alguns trechos, algumas partes que estabelecem uma intertextualidade com o Fausto. Como, por exemplo, o grande sonho da vida do Brás era fazer um emplasto, um tipo de remédio que curasse todas as doenças do mundo. A doença que leva a ele morrer, ele a adquire quando está nesta produção. Abre a janela, pega uma friagem, acaba debilitando a sua saúde e morre. Uma coisa tão simples. Para fazer este paralelo com a vida também simplória que ele teve, não de pobreza, de simples no valor material, até porque ele era muito rico, mas que ele não contribuiu em absolutamente nada para a humanidade. A vida do Brás é cercado de mulheres, mas sem amores verdadeiros. Pensa-se que, ao ele falar que realmente ela amou uma mulher, mas é algo que fica em dúvida no decorrer do livro. O primeiro amor da vida dele é Marcela, uma espanhola prostituta, com o qual ele acaba gastando boa parte do dinheiro do pai para aceder aos seus caprichos, a várias joias. E por estar comendo este dinheiro, o pai dele tira ele dessa vida de vadiagem. Ele era o playboy, envia ele para a Europa para que ele estude. E mesmo lá, na faculdade, ele acaba se formando, mas participou de sociedades secretas, de bares, vivia uma vida boêmia em excesso e acaba se formando sem adquirir um conhecimento relevante. O livro ele faz várias alusões à literatura clássica da época, às grandes obras artísticas, a tudo de alta arte mundial, esculturas, obras musicais, mas a forma como ele adquire, fala desse conhecimento, é como algo que se armazena, mas não tem utilidade. Se só como se ele soubesse isso, fazia dele um ser homem superior aos outros, no sentido de que os pobres, a ralé na época, não tinha como adquirir esse conhecimento. Mas mesmo assim ele só o tem, não os utiliza, ele não sabe pra que aqui. E aí quando ele volta da Europa, ele tem vários amores. Um deles é Eugênia, uma moça singela, meiga, linda, mas que é manca. Há dois capítulos seguidos, que tudo, e algumas referências depois, que ele fica tão linda, mas coxa, olhos tão meigos, mas coxa, mostrando a perfeição, a estética, o amor só pela aparência, a paixão, né? Que não leva em consideração o caráter, a pessoa. E isso permeava todo um sistema naquela época. Não só em casamentos que eram levados pela beleza e pelo dinheiro, mas tantos outros motivos, e que fazia com que essa elite se sustentasse, porque tudo que era imperfeito, tudo que não era no padrão, na forma, não
poderia ser inserido naquele meio. E aí nós temos o determinismo novamente, mas é interessante como ele é adaptado, porque o pai de Braz tenta tirar o filho dessa vida e faz com que ele ganhe um cargo público que só seria adquirido se ele casasse com Vigília, que era moça, outra referência grega, que era uma moça filha de um político, mas ele não faz nenhum esforço por ela e ela acaba casando com Lobo Neves. Por fim, toma o cargo que seria de Braz, passa a vida solteiro, gastando seu dinheiro em bailes, em festas. E sua irmã, Sabina, com seu cunhado Coutrin, tentam fazer com que ele se case com uma moça conhecida como Nha Loló, uma moça pura, feliz, singela, mas que vive numa família. O pai é viciado em dinheiro, em apostas. Ela não vive num ambiente propício. Ela é totalmente o oposto da sua família. E aí Braz, ele vai se encantando por ela, vai tendo um romance e tal. Mas aí vem o determinismo novamente. Essas forças externas, elas tratam de livrar o que não é comum, o mais forte, as coisas ruins é que sobressai. Mas aí o salvamento dessa garota, ela morre. Braz, quando ele vê o estado da família, vai perdido em apostas, ele sente o desejo de salvá-la, até tirar esse lírio deste lamaçal. Mas aí ela morre e é como se o determinismo, a própria vida, livrasse ela, não só da família, mas de Braz também, porque ele não era diferente dessas outras pessoas. Ele era tão supérfluo quanto. Ele tem vários atritos com a irmã dele, Sabina, por essa vida que ele leva e ela não gosta dele ver ele assim. Também com o cunhado, porque o pai dele morre, então eles vão dividir a herança e o cunhado é um pouco ambicioso. Não se dá bem com as pessoas, ele não tem bons relacionamentos. Até que Vigília volta na sua vida e ele começa a ter um caso com ela. Ele tem um caso com ela, ele tem um filho e esse filho morre. Eles acabam comprando uma casinha, colocam uma ex-empregada dela pra morar lá, pra fingir que mora lá, e todos os dias eles se encontram. Tudo o que nós sabemos da história do Braz são as narrações dele. Tudo é o defunto que nos vai contando. Então há uma exacerbação do bom caráter que ele tem. E ele vai dizer que se compadeceu de Dona Plácida, que é esta senhora que aí fica acoitando o adultério. E sempre revestido desse papel de salvador e de pessoa que vai ajudar os outros. Depois que esse bebê morre, Vigília, ela some e ele vai tentar outros amores. Ele encontra Marcela anos depois. E surge Quincas Borba, que é o personagem da resenha que nós vamos fazer posteriormente. Uma ex-colega de classe de quando Braz era criança. Só que ele chega num estado maltrapilho, acabado, com problemas na cabeça. Ele não é 100% normal mentalmente. Ele tem seus devaneios e ele acaba criando a teoria dessas 3 sequências de livro, que é o humanitismo. O humanitismo, ele está muito permeado pela seleção das espécies do Darwin, da lei do mais forte. Nós vamos entrar mais em detalhes no livro seguinte. Quincas, ele acaba morrendo na casa do Braz, mas antes do Quincas morrer, ele dá um conselho para ele de se afiliar de certo partido para que ele ajudasse as pessoas, ele se tornasse uma pessoa melhor, porque ele não tinha nada de humano no sentido de ajudar as outras pessoas. Ele se filia e ele encontra Eugênia mais manca do que antes. Ela o vê, entra na casa e ele nunca mais tem contato com ela. Contra Marcela, num sentido muito pior, a bexiga dela já está muito avançada. Ele leva ao hospital, mas ela acaba morrendo, mostrando também a fugacidade da vida. E nessa seleção do mais forte, as mulheres que ele vai abandonando, mesmo Marcela sendo uma prostituta, mas ele podia ter feito algo. Ele acaba terminando a narração da vida dele nesse momento em que as mulheres todas somem. Vigília só vai aparecer, que é na questão do início do livro, quando ele tá morrendo. E ele vive só, ele é uma pessoa que não vai fazer nada de relevante pra vida e também não vai ter ninguém que o acolha, que o ama. Sua irmã sempre estava ali, mas não era um relacionamento perfeito, como nenhum relacionamento é, mas também era um relacionamento turbulento, sem
sem harmonia real, para mostrar não só ele, mas a boa parte do Brasil estava naquele período uma sociedade que vivia apenas das aparências, homens eram superiores aos outros, e que esse humanitismo que o Quincas Borba pregava estava cada vez mais aumentando, enquanto que a humanidade, a bondade das pessoas, elas não existiam. E como o Brasil, existiam várias pessoas iludidas achando que eram grandes homens e grandes mulheres, que sem eles o mundo não seria a mesma coisa, que na verdade não faria diferença eles terem vindo ou não ao mundo, para mostrar também que pessoas podem ser substituídas. Então é isso, meus queridos. Se vocês gostaram, já leram o livro, quiserem comentar, fazerem suas interpretações também, fiquem à vontade para comentar, curtir, seguir nas nossas redes sociais. Com Deus, beijão, tchau, tchau.